Oi, oi, Angélica Sintra aqui para mais uma pintura no nosso canal. Continuando nossa saga Bobbie Goods, do dia para a noite. Hoje é a página Hora do Lanche. Confesso que foi uma página assim que eu fiquei olhando muito tempo para ver o que eu ia fazer. Olhei muito no Pinterest, eu vi muitas referências muito parecidas, né? Casinha de madeira, tudo mais. Eu quis fazer uma coisa diferente para sair do convencional. O que eu pensei? Aqui na minha cidade tem alguns restaurantes de fast food que é feito nos containers. Eu falei assim, vou fazer esse quiosque de lanche com container. Então comecei pelo céu, peguei o B08, que é um azul, e peguei 3 tons de verde e fui fazendo o degradê no arbusto. Peguei um verde assim mais vivo, mais alegre, e vim pro nosso quiosque, né? Eu utilizei 4 cores de um azul mais cinza para poder repetir não, para fazer o processo do nosso container. Fui fazendo a parte mais escura, embaixo, onde teria sombra, e com as outras 2 cores vim fazendo o degradê. Fui escurecendo em algumas partes que eu achei que ficaria melhor, e fui para a parte de cima, né, usando as 4 cores que eu queria utilizar nesse container de fast food. E fui fazendo o degradê. Eu sempre passo a mais clara por cima de todas para misturar o degradê, que eu acho que fica mais harmonioso. Usei o GG03 para fazer o piso do chão, que eu queria aquela coisa mais industrial. Fui fazendo, peguei a chanfrada. Só que, de novo, gente, eu olhando assim pro desenho, eu tenho muita dificuldade de usar tons escuros. Parece que não é minha paleta de cor, então eu tenho dificuldade. Peguei um tom de azul para poder fazer o os sombreiros do desenho, né? Aí deixei em branco, pensei, que cor que eu vou colocar aqui? Sabe quando você fica sem saber o que você vai colocar para combinar? Comecei a fazer ali o degradê, né? Com os 3 tons. Só que eu olhando assim, gente, tá errado. Não, eu tenho que parar de usar essas paletas. Só que aí você não sai da zona de conforto, porque a gente fica sempre no mesmo. Fui fazendo degradê no guarda-chuva ali, no guarda-sol. Peguei um tom de azul mais claro para poder fazer esse contraste, né? Mudando as tonalidades de azul. Só que eu não gostei. Falei assim, vou fazer tudo igual. Peguei os mesmos tons que eu tinha utilizado e fui escurecendo para ficar tudo igual. Fui passando em cima do degradê para poder misturar as tintas e repetir o processo no segundo guarda-sol. Fui fazendo. E não gostei muito assim desse tom. Acho que agora eu editando o vídeo, eu percebi que esse tom de azul com esse fundo desse quiosque não ficou legal. Aí eu pensei, vou fazer um letreiro luminoso atrás para dar um diferencial e escrevi fast food em 3D e fui fazendo, né? Gasta muito lápis, borracha, que fica certo, achei que ficou torto. Não gostei muito. Aí eu vim com a fine line definindo o que eu escrevi. Também não gostei, parece que eu sou a única pessoa que usa régua ainda de risco torto. Peguei o preto para dar essa profundidade do 3D do desenho, né? E eu, gente, por que eu fui passar preto? Não gostei. Não ficou bom, ficou torto, não ficou do jeito que eu queria. Mas calma, vamos confiar no processo que tudo tem conserto. Peguei o preto e tampei tudo. Aí ficou esse borrão preto no fundo, mas espera, fica até o final que você vai ver que a mágica vai acontecer. Aí, gente, ficou muito escuro, eu vou ter que fazer uma iluminação, né? Pra não dar pra ver o F lá. Peguei a minha acrílica mais clarinha, fui fazendo umas bolinhas pra poder fazer a iluminação do meu, do meu ambiente. No caso ali, como ficou muito escuro, eu tenho que iluminar agora. Fui pra parte das metalizadas da mesa, né? Fui fazendo a sombra nos cantos que eu achei que tinha que ter. E fui pensando num tom de azul, de cinza, pra colocar nas mesas, né? Escolhi um tom de cinza. E eu fui olhando, pensei, ficou muito parecido com o chão, não ficou legal. Vou ter que tampar essa cor dessa mesa também. Parece que tá sempre assim. Um desenho flui tudo, fica do jeito que eu gosto, e o outro eu tenho que refazer tudo. E esse foi mais um dos desenhos que eu tive que
quase que refazer ele todo, porque eu só não mudei o container. Aí eu achando que esse cinza não tava legal, peguei o mesmo tom dos azuis que eu coloquei no meu container, porque eu utilizei 4 cores. Aí para quebrar um pouco o azul, escolhi um tom de vermelho, poder fazer os cartazes. E as caixinhas das batatinhas, dos refrigerantes, coloquei tudo no mesmo tom, repeti os mesmos tons. Aí eu peguei os mesmos tons que eu usei no meu container e cobri toda a mesa de novo. Escureci mais o meu desenho. Mas eu achei que ficou melhor nesse tom, combinando mais com o container. Peguei outro tom de vermelho para fazer o chapéu, escureci ali a placa para a gente fazer o efeito do giz. Fui pro sol, usei 2 tons de amarelo e 3 cinzas que tá escrito cloud no nome da caneta. Então, até os nomes ajudam muito. Tem cor que tá centro, que é areia, então você vai utilizar elas, né? Usei essas 3 cores para fazer os tons das nuvens. Peguei pelo nome das canetas mesmo, isso ajuda muito. Peguei um amarelo, tipo aqui, mostarda. Tem um amarelo que chama mostarda. Usei um amarelo mostarda para pintar a mostarda. E um tom de vermelho mais escuro para dar aquela profundidade. Peguei um tom de marrom mais terroso para fazer aquele saco de papel, que é o que me lembra desses sacos, né, de papel, é mais ou menos nesse tom, gosto de utilizar. E agora eu vim para os personagens, né? Eu peguei esse YG312 para fazer a tartaruga. E um tom de laranja para fazer o bico, as pernas do pato. A nossa chuchu vai continuar da mesma cor. E peguei um tom de amarelo para fazer a patinha. Para mim isso aqui é um pato, gente. Eu sempre achei um pato. Peguei um tom bem bonito de amarelo, mas eu achei que ficou um pouco muito cheguei arregalado. Quase a mesma cor que eu utilizei lá abrindo a padaria, né? Aquele amarelo meio. Se bem que esse não ficou tão Chernobyl, não. Mas eu achei que ele ficou um pouco arregalado demais no meu desenho. Peguei o Y69, fui fazendo a cachorrinha que tá ali no balcão. Fui fazendo as sombrinhas, né? Onde eu achei que tem a sombra ali debaixo da viseira, atrás da orelha. E peguei um tom de rosa para fazer o vestido da pata, né? Que eu também não gostei. Eu achei que não ficou muito combinando, não. Vim, peguei um tom mais escuro, fui fazendo a sombra no sapato. Fui dando um detalhinho ali no lacinho. Peguei um tom mais vermelho para fazer o uniforme da atendente. E contei, gente, vocês estão gostando? Se estiver gostando, se inscreva no canal, deixa o like para você ver mais conteúdo sobre Bobbie Goods, outras pinturas. Agora eu tô querendo acabar essa saga do Bobbie Goods, porque eu gosto de pintar o livro em sequência. Eu tenho muita dificuldade de ver um livro inacabado, uma pintura inacabada. Eu não consigo começar uma pintura e ir para outra. Tipo, eu tô com 2 já no começo, porque eu dou aula de pintura, então eu começo essas pinturas em aula e aí eu termino, às vezes, dependendo, em outro dia, né? Aí me dá um pouco de gastura, mas como eu tenho que terminar, essa ainda com o meu aluno eu ainda fico de boa. Mas o que eu começo eu mesma e eu não termino, me dá muita fadiga. Vocês são assim também, gente? De querer começar algo e terminar? Eu já completei até 7 livros de pintura. E eu já tenho uns, porque agora eu tô fazendo conteúdo, eu tenho que intercalar. Mas como eu comecei o Bobbie Goods, eu vi que o povo gosta muito ainda do Bobbie Goods. Eu comecei a pintar ele. Eu tenho um no trabalho, pintei 2 páginas. E eu peguei um agora, um dias frios, que a gente vai estar entrando a gente já tá, né, no outono. E vai vir um inverno, né? Peguei um amarelinho para fazer o patinho, o passarinho. Fiz a tigrada da nossa chuchu. Mas essa cor aqui não deu pra ver. Fui fazer o casco da tartaruga. Peguei uns tons de verde mais marronzado, não gostei. Mudei a cor de novo.
Peguei um tom de vermelho pra fazer a roupinha dele. Gente, sempre quando você pega um tom, às vezes a gente mancha muito, né? Pelo passa, vaza. Mas se você pegar e esfregar a cor que você tá usando, aonde manchou, a cor some. Eu faço isso muito pra não deixar meu desenho muito manchado. Eu não gosto de desenho muito borrado. Eu não gosto de desenho manchado. Eu sempre, quando eu vejo que manchou, eu vou lá e faço outra demão. Gente, pintura é assim. Um pintor que vai na sua casa pintar uma parede, uma mão de tinta só vai cobrir toda a parede que a cor anterior ou sujeira? Não. Então, você tem que olhar, gente. Vocês não precisam ficar com medo de manchar. Passa mais uma mão de tinta que some a mancha. Eu sempre faço isso. Eu não deixo meus desenhos manchados. Eu sei que tem muita gente que deixa assim, mas eu, Angélica, eu não gosto. Eu arrumo todas as manchas. Detesto. Detesto. Aí eu peguei minha caneta branca, que chama Panda Fly, gente. Usa, compra, eu recomendo. É muito boa. Eu vou comprar só dessa agora. E peguei minha reguinha, né? Vim com amarelo, fazendo a iluminação ali no nosso container, para dar iluminação. Fiz um detalhezinho ali na roupinha, eu gosto de fazer as roupinhas. Peguei um tom de amarelo mais fechado, mudei a cor da nossa patinha para ficar uma coisa mais sóbria, porque esse desenho tá com cores assim mais sóbrias, né? Separei uns tons de verdes ali e vim com um laranja, um amarelo mais forte para poder fazer esse efeito de iluminação nas lâmpadas. Tô gostando muito de fazer iluminação, sempre gosto de usar acrílica para dar detalhes diferentes, né? Porque quando você usa acrílica, você cria um pouco, apesar de um pouco ter receio de usar tanto. Porque eu ainda não sou muito desenhista, né? Eu sou colorista. Mas eu arrisco desenhar algumas coisas. Vim com amarelo, lápis com amarelo, laranja, vermelho, e fui fazendo a iluminação ali dentro do container. Mudei o tom do céu, achei que o céu ficou muito regalado para combinar com o restante do desenho, né? Dei uma escurecida no céu. Vim reforçando algumas cores ali com lápis amarelo, né, para destacar essa iluminação que eu quero. Peguei um tom de azul mais escuro e fui fazendo esse efeito no céu, riscando, fazendo uns risquinhos. Mudei o arbusto, peguei um tom de verde mais fechado, eu acho que combinou mais com os tons que tava na página. Peguei o E610, vim fazendo um tigradinho, gente, porque eu ainda não acostumei com a numeração, ainda não conheço as cores. Mas a gente tá aprendendo. Vim com a acrílica amarela, reacendi alguns pontos das luzes que eu queria, aonde estava pegando ali na cabeça da cachorrinha. Fui fazendo uma iluminação com lápis de cor. Peguei uma lápis de cor roxo, como vocês sabem, e vim ressaltando algumas sombras, escurecendo alguns pontos que eu queria. Gente, eu gosto muito de trabalhar marcador com acrílica e lápis de cor. Eu acho que dá uma profundidade muito boa no desenho, dá um diferencial. Você bate A única coisa ruim é que às vezes o lápis de cor ele é meio encerado e você vai bater uma foto, ele dá uma iluminação que acaba não pegando todos os detalhes do desenho, o lápis de cor. Mas eu acho que fica muito bonito o lápis de cor junto com os marcadores. Vim reforçando, fiz as bochechinhas de todo mundo. Prefiro fazer com lápis de cor que fica um pouco mais sutil. Peguei um lápis branco, fiz uma iluminação ali esse bonitinho onde a gente fez as luzes. Puxei uns raios solares. E é isso. Esse foi meu primeiro desenho que eu pintei há uns meses atrás. Tentei fazer a graminha ali. Gente, eu sou péssima para fazer grama, eu não gosto muito. E esse é o atual. E aí, gente, qual que vocês gostaram mais? Do primeiro ou do segundo? Deixa aqui nos comentários. Então é isso, gente. O desenho é esse. E até a próxima. Tchau!